Salve, rapaziada do canal, tá piscando? Então vamos lá, começando mais aquele videozinho daquele jeito, patada como sempre. Tamo junto. Bom, rapaziada, antes de começar o vídeo, né, já peço a você naquela humildade como sempre. Quem não é inscrito no canal, já chega se inscrevendo, deixando aquele like maroto topado como sempre. Tamo junto. Valeu. Vamos que vamos. Respondendo a galerinha aí, rapaziada, se eu já ganho alguma coisa no YouTube, né? Aquela galera que não é youtuber e tal, que não sabe das regras, perguntaram aí. E eu resolvi trazer isso aqui pro canal. O YouTube tem uma métrica, né, uma regra aí que você só começa a ser monetizado depois dos 1000 inscritos e depois de atingir as 4000 horas de visualizações. Então durante um ano eu tenho que ter 1000 inscritos total e tenho que ter 4000 horas assistidas, né? 4000 horas juntos durante um ano, tem que ter os dois, não é só um ou outro não, tem que ter os dois. 4000 horas mais 1000 inscritos, né? Então não é 4000 horas só de vídeo, não, tem que ser 4000 horas assistidas, né? Tem gente que diz, não, é 4000 horas só de vídeo. Eu gravo 4 horas e não sei quanto, todo dia, aí vai dar 4000, não, é 4000 horas todos os assistidas, né? Durante um ano. E deixa eu acelerar um pouquinho. Isso é gostoso demais, é gostoso demais. Esse som tá top. Top de verdade. E assim, rapaziada, eu já tô com 850, né? 850, 852, eu não tô lembrado exatamente aqui. Graças a vocês, estamos chegando à marca dos quase 900 inscritos, né? Graças a vocês, graças ao like de vocês. Porque o like não deixa só, eu gostei do vídeo, não. É a questão também, não só de gostei do vídeo, mas também com o like ajuda também a compartilhar. Ajuda a divulgar o vídeo, né? Para demais galera que não tem meu canal como inscrição, mas tipo tem indicação. Tipo 10 pessoas deu like, tipo dessas 10 vai indicação para 4 ou 5, entendeu? Então assim, é bem bacana o like, não só para ver que vocês estão gostando do conteúdo, mas também para ajudar na divulgação do canal, né? E também o comentário também ajuda também a divulgar também. Ajuda a gente a debater, a gente criar uma amizade aqui dentro, né? Que é o intuito do canal, certo? O meu intuito aqui do canal, como uma vez eu fiz um vídeo recentemente, não é questão de ganhar dinheiro. Claro, vinha um dinheirinho, vinha uma bonificação pra gente. É bom, ajuda a botar uma gasolina, né? Ajuda, não vou mentir que vai ajudar. Mas o meu intuito aqui no canal, a princípio, não é só o dinheiro, né? É a questão também de amizade com vocês, né? A gente criar uma amizade aí, a gente criar um vínculo. Tem uma galerinha já que me segue aí, que mora aqui perto, outros moram em Tibiri, aqui próximo, outro mora no Cristo, que é onde eu moro, outro mora aqui em Cabedelo, que é o meu parceiro Daniel, né? Que comprou a minha Mona Lisa, né? A minha MT-03. E assim, tem a galera aqui próxima à minha casa, assim, meu bairro, que me segue. A gente cria uma amizade, não só no YouTube, mas a gente cria uma amizade, tipo, pessoalmente, né? Não só virtualmente, mas pessoalmente. Gera uma amizade, a gente pode combinar de dar um rolê, a gente pode combinar de fazer um passeio, de se encontrar, bater um papo, fora do YouTube, né? Então cria uma amizade aí. Tem meu parceiro também, Black Racer, né? Que ele mora indo pra Recife, Caruaru, se eu não esteja enganado. Me desculpa aí, meu parceiro, se eu errei, mas eu acho que é Caruaru que ele mora.
Tem assim, tipo, ele mora aqui próximo, né? Minha casa, assim, não tão próximo, mas é perto. Vai dar um rolezinho. Então, tipo assim, cria uma amizade, não só aqui no YouTube, mas também cria uma amizade pessoalmente, a galera que mora próximo e me segue. Então é sempre bacana deixar o like, como eu peço, deixa o like, topado e tal, comenta, por quê? Porque divulga o canal e a gente vai expandindo mais o canal para outras pessoas que não conhecem nosso trabalho, né? Então, eu tô aqui no YouTube, não é questão de só de ganhar dinheiro, claro que vai vir, chegar a atingir os 1000, atingir os 4.000 horas, claro que a gente vai chegar a ser monetizado e tal, né? Mas é algo assim que eu não vejo como prioridade, né, no YouTube. É bom o dinheirinho? Como eu falei pra vocês, vai dar pra pagar uma gasolinazinha e tal, um lanche ali e tal, uma coxinha, né, uma Coca-Cola. Mas cria uma amizade aqui no YouTube. A gente pode criar uma amizade, cria um bate-papo aqui no comentário e tal. Então assim, isso é bacana, né, ter isso aí. Tem a questão de amizade com vocês, o vínculo nos comentários, no WhatsApp também, a gente conversar e tal, no Instagram. Então é bacana isso aí. Como teve já um vídeo anterior, bem anterior mesmo, já vai fazer praticamente um ano, que eu conheci meu parceiro Severino, do canal Relax na Moto, por incrível que pareça. O canal dele está na descrição, o canal dessa galera que eu citei também está na descrição. Então assim, ele veio pra João Pessoa, ele mora em Recife, ele viajou pra João Pessoa e a gente se conheceu, bateu um papo, até fez um vídeo e tal, mas a gente bateu um papo bacana, né? Ficou umas horas aí conversando. Então é isso que eu tô dizendo. Vai ter um momento que a gente vai começar a ganhar dinheiro, mas o intuito do canal não é só a questão de visar dinheiro, a gente visa também a amizade, beleza, rapaziada? Então pra aquela galera que tem dúvida, que quer ser youtuber ou tá começando agora e não sabe as regras, a gente tem que dar 4.000 horas de vídeo assistidos para vocês, tem que produzir conteúdo, tem que produzir vídeo e também tem que ter 1.000 inscritos durante 12 meses para poder começar a ser monetizado, né? E não é só tipo atingir os 4.000, os 1.000 inscritos já vou ganhar, não, tem um período aí, um período de carência que ele vai visualizar agora a questão dos likes e a questão das visualizações. Você tem que atingir X, eu não estou lembrando agora exatamente, X visualizações com os likes para poder começar a ser monetizado 100%, né? Você tem que atingir, se eu não me engano, parece que é $100, algo assim, de visualizações e de like, né? Para poder começar a realmente ganhar. Tem tudo isso também. Então tem muita gente que começa no canal querendo só dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico. E é totalmente diferente do que vocês estão achando que é. Então acaba desistindo. Chega nos 1.000, chega nos 100, 150 inscritos, começa a ficar difícil subir, porque não é fácil. Não é fácil, a gente criar canal, criar conteúdo, filmar, sair andando na moto e passar tipo um ano. Eu tô aqui no canal YouTube já vai fazer 3 anos, mas eu comecei a crescer mesmo de verdade com 1 ano e meio pra cá, 1 ano e meio, quase 2 anos pra cá, eu comecei realmente crescer, né, no YouTube. Então é uma parada que eu digo a vocês: persistam, vocês que tem canal no YouTube, vocês que querem canal, querem ser youtuber, persista, certo? Para que vocês consigam seus 1.000 inscritos, consigam subir no YouTube, beleza? Então tamo junto, rapaziada. Vou encerrando esse vídeo por aqui, certo? Não desiste dos seus sonhos, é uma parada que eu digo a vocês sempre. Foco, persistência, né? Um dos principais. Mentaliza o que você quer e jamais desista, beleza? Então tamo junto, tá respondendo aí. Vocês que não são inscritos no canal, já chega se inscrevendo, certo? Deixando aquele like maroto, topada como sempre, pra ajudar a divulgar o canal e ajudar me ajudar a ter noção do que a gente tá passando aqui no YouTube, se vocês estão gostando, beleza? Então tamo junto, valeu, até o próximo vídeo.
memories creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating.